Sampaoli também não é o de ontem, porque ele tá... Quando a Raíssa fez uma pergunta para ele, era 30 e tantos jogos sem repetir a escalação. Teve um dia desse, depois do jogo Maracanã, que a Raíssa fez essa pergunta e ele... Aí eu olhei, ele até chama ela de espiã. Ela foi olhar e ele vinha há 30 e tantos jogos, quando chegou ao Flamengo, sem mudar. Ele já fez quantos pelo Flamengo? 5. Então, se era 31, não lembro, não, ou 32, já estamos eu nos acho que deve ser uns 34 agora, porque já tinha antes. Já tinha 30 e tantos, assim, enfim. Então, por que ele vai repetir agora o de ontem? Não, lógico que não, vai mudar também. Claro, vai olhar o adversário, é fora de casa. Ele olha muito para o adversário. Olha para o adversário. Acho que é muito difícil vencer o Atlético Paranaense lá. Pensando no adversário, que Flamengo vocês colocariam em campo? A gente falou do Furacão, que Flamengo vocês levariam a campo? Você tem que levar em consideração como é que vai funcionar a parte ofensiva do Atlético Paranaense e o setor de meio campo. Se jogar com 3 homens com força de marcação, como jogou o segundo tempo, aí você tem que compensar no meio campo. Você tem que compensar o número de jogadores no meio campo. E talvez não ter 2 centroavantes, né? Será que é o jogo que ele vai escolher entre Gabriel e Pedro para começar? Que vai chegar um momento que ele vai ter que escolher entre o Gabriel e o Pedro. Então, pode ser que nesse jogo ele escolha entre o Gabriel e o Pedro. Ou então, que ele comece o jogo com o Arrascaeta. Eu acho que não. Com o Arrascaeta gramado sintético não dá ainda, Pascoal? Eu acho que não, hein? Não dá ainda, né? Tem isso também. Lembrando que o Arrascaeta está voltando depois de mais de 40 dias de lesão, né? Mais de 40 dias de lesão. Então, também tem esse período de readaptação. Então, eu imagino... Eu vou falar um negócio para você. Para jogar um jogo desse fora de casa, ele é danado para colocar um terceiro zagueiro. Se ele achar que o Atlético ainda vem com 2 atacantes, aí encaixado ali. Ele é danado para achar um terceiro zagueiro. Não sei como é que está o Davi Luiz. Treinaram hoje, mas acho que muito cedo ainda. O Rodrigo e o Davi Luiz treinaram hoje. Estão voltando ao campo. Acho que não estão muito nessa lista ainda aí. Pode ir para o banco e tal, mas para sair jogando acho mais complicado. Esse terceiro também ele pode compensar, sim, ele pode jogar com o Pulgar. Pode botar o Pulgar. Jogar com o trio no meio de campo. Segurar um pouco mais o Pulgar. Ontem ele soltou um pouco mais o Pulgar, botou o Thiago de cabeça de área. Mas eu vou repetir, o Thiago não está jogando bem. Eu acho que, na verdade, com a bola é de uma maneira e sem a bola é outra, né? O posicionamento dos 2 volantes ali. O Pulgar faz meio cão de guarda quando o Flamengo também tem a bola e o Thiago sobe um bocadinho mais, não é isso? Não, quando sai com a bola, o Thiago vem buscar para fazer a saída e o Pulgar se posiciona para fazer o passe para o meia. Ele fica, Quando o Flamengo perde a bola, ele volta de segundo volante para jogar lado a lado com o Thiago. Numa formação de 2 volantes. Eu não sei, como ele jogou bem ontem, fica o meu elogio ao Pulgar, que eu não tinha visto, o Pulgar estreou ontem, né? Porque ele não tinha estreado ainda no Flamengo. Ontem ele jogou. Esse é o Pulgar que interessa para o Flamengo. Com essa saída de bola, com a chegada, um pouco mais de colaboração com o companheiro na marcação. Vejo que ele que pode render bastante para o time do Flamengo. Mas tem que pensar também no time do Atlético Paranaense, né? Como é que o Atlético vai montar o meio-campo? Vai montar com homens de pegada no meio-campo? Porque quem comanda o meio-campo do Atlético Paranaense é o Fernandinho. O Fernandinho é o que pensa o jogo, mesmo não sendo o cara do passe terminal. Mas ele é o que pensa o jogo para o time do Atlético. Ele que vai botar o Christian mais para frente, ele que vai impulsionar os caras do ataque, entendeu? Então, acho o jogo difícil. Se eu tivesse que dar... Eu sempre acho que tem favorito no jogo. Hoje... Fichas. Hoje, o favorito é o Atlético Paranaense. Hoje. Com quanto? Eu vou dizer para você 60-40. 60-40 para o Atlético Paranaense. Porque a gente não sabe qual é o Flamengo. E não dá para ficar... E também não tem muitas sem Arrascaeta e Gerson em condições. Dá para ficar cobrando muito. Concorda com o Pascoal, então? 60-40 é um... Eu só não colocaria 4 no meio campo. Eu começaria com 3 no meio campo, se fosse ele. Ele pode também, se ele olha para o Atlético veio recheado no centro do campo também. O que vem do outro lado? Vou rechear aqui também, vou povoar, vou ter um escape, vai ser um Flamengo que ele vai buscar velocidade. Vou ter que botar o Cebolinha para explorar o contra-ataque. Né? Que também, se a gente fizer uma lista aqui, também não está brilhando. Quem está brilhando? Brilhando? Brilhando. Fabrício Bruno.
o percentual aí. Ontem, né? Aquela bola recuada quase matou a torcida Então, do assim, coração. é um momento técnico também que a gente poderia discutir coletivamente uma coisa, tecnicamente individual, não, fulano está muito bem. E a gente tem uma lista de jogadores que individualmente não estão oferecendo aquilo que já ofereceram. E no meio da história tem o Sampaoli tentando botar ordem nisso. Aí no jogo do Botafogo entra o Everton Ribeiro no intervalo, volta para o segundo tempo, ele bota o Gabigol 2 vezes seguidas na cara do gol. E ontem ele não conseguiu. Eu acho que, assim, se tratando de Flamengo, Sampaoli deve estar, assim, se remoendo pela questão da intensidade, que sempre foi um forte da equipe dele. E a gente percebe que está demorando a ter uma intensidade forte. Na coletiva fica claro isso, né? O desconforto dele. No jogo mesmo, assim, você percebe que ele está vendo que as coisas não estão fluindo com naturalidade. Ele sempre teve um volume alto de finalizações, de criar e de gerar espaços, de botar muita gente na frente. Né? Em todos os times que ele passou no Atlético Mineiro, que a gente teve mais próximo aqui, era um número absurdo de finalizações, muita gente pisando na área, recuperando a bola rápido. Às vezes cedia contra-ataque, transições defensivas, de forma natural, porque ele está lá dentro o tempo inteiro, às vezes não consegue pressionar o adversário e sai. Com relação ao Gabi, até com relação ao gol que ele faz, o movimento dele é certo, cara. A bola que subiu, a bola né? que bateu no gramado naquele lugar ali específico não estava regular e a bola sobe e bate na canela dele, mas ela estava no chão até na hora do último movimento dele. Cara, ele tem perdido alguns gols, mas eu acho ele um super jogador em diversos aspectos, no contexto geral do jogo. Eu acho que a crítica é válida, é normal, porque ele é uma referência dentro do Flamengo, só que eu acho que tem um peso muito grande, sabe? Eu acho que tem um peso muito grande e às vezes até uma certa implicância com ele, pelo jeito dele. Perder gols, cara, faz parte. Então, se perdeu 3 gols, 3 jogos seguidos, ele tem que sair do time por causa disso? Não, cara, ele é um cara que perturba, que ataca a última linha, que incomoda o adversário, sabe? Que não pipoca, que vai dentro, que... Ele participa de todas as fases do jogo. E agora, fazendo o gol novamente, pode dar tranquilidade. Aquele gol de pé direito que ele perde, além de não ser a perna boa, esse aí, ó, você vê que a batida não é uma batida segura de um cara que está confiante. Ele bate com medo de errar e erra. Mesmo sendo na perna direita, numa fase boa, ele dá a chapada com a parte mais de dentro, com segurança para fazer o gol. E aí o gol que ele vai faz o movimento certinho, só que a bola sobe. Mas eu acho que é um Flamengo que a gente já imaginou, depois da preferência, que era o Jorge Jesus. Eu acho que o nome pro Flamengo, no que eu acredito de futebol, o Sampaoli era o nome certo. Agora é uma questão, acho também que às vezes ele exagera nas mudanças, né? Até no padrão mesmo de jogo. Mas eu acho que é o cara certo para dar a intensidade que o Flamengo precisa. Vou colocar uma pergunta de cada lado para esse furacão, né? E o Flamengo, a gente está vendo imagens, essa expulsão do Wesley ainda de um garoto, né? De um moleque nervoso, né? Num cilindro, jogar aí é difícil, cara. E o domínio errado, o gesto para dominar errado, a bola escapa e depois ele ainda foi. Cara, mas eu achei que o pé foi embaixo dele. Você acha que é embaixo? Eu acho que é embaixo. Só que ele correu o risco. Eu acho assim, o domínio, para mim, o principal erro da jogada é o domínio. Foi o domínio. Eu acho que ele só foi expulso porque o árbitro expulsou o cara do Raça. Eu acho discutível. Eu acho discutível, mas eu daria esse amarelo. Ele foi por baixo, cara. Eu acho que eu daria. Se olhar, o pé dele tá embaixo do pé do cara do Raça. Na segunda vez que eu vi o lance, eu achei que foi choque. Ele chega do lado e depois tá para baixo, mas acho que ele chega deslocando assim. Mas, olhando o jogo, Pedrinho, o primeiro Paulo Turra já falou que tem uma dificuldade, não é no lado ruim da palavra dificuldade, não. É da questão de ajuste. Para fazer o quarteto ofensivo desse Atlético Paranaense, né? Ontem, por exemplo, a gente viu o Vitor Bueno jogando, junto com o Terans, teve o Pablo e o Vitor Roque. E o Vitor Roque, os dois juntos. Os 4 ali, um quarteto com o Vitor Roque, né, e o Pablo jogando. E aí no banco você tem o Coelho, no banco você tem o Canóbio, você tem o Rômulo entrando, inclusive, no jogo. Essa montagem de um time ofensivo e muito móvel, né, desse Furacão, que se acostumou a ser móvel, esse trabalho do Filipão, e é uma sequência de trabalho para o Paulo Turra. Qual é a formação desse Furacão para pegar um Flamengo do outro lado, que muita gente deu uma cornetada e a crítica também na boa de trabalho para cima do Sampaoli, que está entendendo o elenco que tem agora, sobre escalação, né, e substituição, e entendimento de momento, né, de um cara ou de outro, e é muito tocado o nome do Vidal. O Vidal é muito falado, o Vidal tem um conhecimento do Sampaoli sobre ele muito grande, desde a seleção chilena, mas o Vidal do Chile de 15 e 16 é muito diferente do Vidal de hoje, de 23, momento de carreira, idade, intensidade. Hoje o Vidal, ele está em campo
para ajudar em qual faixa do Flamengo no campo? Ontem ele acerta um belo cruzamento, uma hora, mas talvez no terço ofensivo da coisa, no terço defensivo do jogo, o Vidal ainda deixa espaço. Aí muita gente fala, por que não o Vitor Hugo, que é um moleque que tem mais intensidade para fazer o meio campo? Sim. Esse entendimento de elenco o São Paulo vai pegar no tempo? Eu acho que se o Flamengo passar mais tempo com a bola, ele tem um desgaste físico menor e a participação dele vai ser melhor porque ele tem qualidade. Como o Flamengo ainda, apesar de ter superioridade normalmente nos jogos, ele perde a bola muito mais rápido do que perdia e automaticamente tem um desgaste físico do Vidal maior do que ele teria se tivesse mais tempo, mais segurança com a bola. Então, assim, eu acho que ele paga um preço por isso também. Não acho que ele vive o melhor momento, eu acho que seria uma outra alternativa. Não acho que ele tem que definir, o São Paulo tem que definir. 11, né? Não é questão de definir. Ó, ele gosta da saída, não tem feito isso, a saída de 3, ele tem feito até com o Santos. Se a gente reparar, já no jogo com o Fluminense, Botafogo foi muito contra o Botafogo, perdão, claro, né? ficou muito claro isso. Ontem ele tentou de novo fazer isso, só que não estava engatando porque ele empurrava o Thiago Maia para trás dos primeiros 2 marcadores, só que a primeira linha já estava muito próximo do Thiago Maia e a segunda linha também estava próxima, então ele não conseguiu nem conectar. Então por isso que o Santos também contra o Botafogo aconteceu isso, teve que fazer ligações diretas, porque o passe não conseguia entrar ali porque estava tudo muito próximo. Se você me perguntar, eu gosto da saída de 3, dependendo do adversário. Na maioria das vezes eu faria isso, mas não faria com 3 zagueiros. Principalmente o Flamengo, que vai ser menos atacado, mas eu puxaria um dos meias. E ali eu colocaria mais um meia. Se você vai falar que eu sou maluco, o que eu vou falar? Todo mundo informa na questão física, para mim joga os 4 de novo. O quarteto, que ontem esteve em campo. Pedro, Gabigol, já no segundo tempo. Everton e Arrasca. Se tiver em forma, voando fisicamente, com rodagem, para mim joga os 4. Mas Pedrinho, como é que ele vai fazer? Ele puxa o Thiago Maia para fazer a saída de 3, Ayrton vai ser um ponta, o Wesley vai ser o outro. Mas aí o outro componente de meio campo pode ser o Vidal? Não, aí eu botaria um moleque com pulmão, né? Sem o Gerson, que a gente está considerando o Gerson machucado. Um moleque com pulmão. O Thiago Maia, teoricamente, tem uma qualidade melhor para sair e botava um moleque. Como ele fez como o Dorival fez com o Thiago Maia, eu achei até que o João fosse fazer, era o Thiago que fazia e o João Gomes saía. Então, assim, e ele teria o quarteto, pô. O corredor central dele estaria cheio, né, com os 4, teria 2 caras que são pontas, pô. São laterais, mas que são pontas, o Ayrton e o... Então, assim, eu acho que ele pode fazer saída de 3 sem mexer, sem botar 3 zagueiros. Não 3 zagueiros por característica mesmo, porque depois que ele ultrapassa a linha do meio de campo, ele tira o Thiago Maia e volta para o setor do meio de campo para ganhar mais gente à frente. Se ele está com 3 zagueiros, obviamente os 3 zagueiros permanecem ali até no campo ofensivo. Ele tem alguns padrões assim que ele pode priorizar para dar uma repetição. Só que ele também mexe muito, né? Ele confia muito no que ele faz. E aí, às vezes, essa intensidade que a gente exige, ela não acontece porque não está muito coordenado por causa das mudanças. Nem tempo, né? Eu acho que essa é uma questão, não passando pano para São Paulo, mas uma crítica que ele recebeu ontem também foi a questão das substituições. Quando a gente fala, sabe que o São Paulo preza por intensidade, ele faz 2 substituições de jogadores que estão parados há muito tempo, que estão voltando agora ao time, né? Jogadores que têm pouquíssimo ritmo de jogo nos últimos. Bom, rapaziada, como vocês podem ter visto aí as últimas notícias do nosso Mengão, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado, valeu e tchau!